Então, gente, tudo bem com vocês? Agora, um pouquinho, da revisão de Libras, para vocês terem uma base aí para a prova do ENAD. Vou só dar algumas dicas, algumas revisões aí específicas para esse conhecimento, um pouquinho da história, um pouquinho da gramática, para a gente poder fazer uma prova bem bacana. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é da história da educação dos surdos. Então, lembram sempre que os surdos eles começaram a se mobilizar para pensar sobre a educação dos surdos só na época de Lepé, 1700 e pouco, por aí, lá na França, onde eles fizeram todo um desenrolar da língua de sinais, um processo de ensinar esses sinais, de propagar isso a nível mundial. E a gente tem uma desvalorização muito grande em 1888, com o Congresso de Milão, quando a língua de sinais ela é proibida em um congresso onde a maioria eram médicos falando sobre a educação dos surdos, sobre o processo de socialização dos surdos. Aqui nos slides nós temos 1857, a fundação do Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é o INES, lá no Rio de Janeiro, Instituto Federal de Educação dos Surdos. Então ele foi criado nessa data aqui mesmo, por Dom Pedro II, quando ele traz um educador francês lá da instituição, discípulo de Lepé, discípulo assim, dos ensinamentos de Lepé, e vem para o Brasil e funda essa escola. Essa escola era sistema de internato e os surdos que estudavam ali se comunicavam em Libras. Contudo, em 1888, esse congresso em Milão, ele proíbe todo o ensinamento da língua de sinais, onde passa a imperar somente a comunicação total para os surdos. É esse congresso aqui. Então, onde os médicos decidiram que a língua de sinais atrapalhava o desenvolvimento do surdo, principalmente na linguagem oral. E após isso, a gente impera aí uns 100 anos, basicamente, dentro do oralismo. Então, esses três processos da alfabetização dos surdos aqui, que vocês têm que sempre lembrar, que isso às vezes é bem cobrado. A alfabetização dos surdos, desafios e conquistas. A surdez não impede o desenvolvimento intelectual. A alfabetização deve respeitar a língua materna do surdo, que é a língua de sinais. Esse termo, língua materna, também é cobrado muito, porque o surdo ele vai ser alfabetizado em língua de sinais. E a língua portuguesa ela vai ser aprendida na modalidade escrita da língua, não é obrigatório a fala. Ah, mas a família quer que ele fala. Beleza, vai lá para a fono, não é dentro da escola que a gente faz isso. Então, esses processos da alfabetização dos surdos, eles foram imperando durante os anos, durante um processo. Então, com o Congresso de 1888, o oralismo ele impera até 1971, que é quando a comunicação total vem e fala assim, olha, o foco ainda é que o surdo fale, mas pode usar a letra labial, pode usar alguns sinais, pode usar a escrita, que antes era proibido. Até o surdo levantar a mão, ele apanhava. Tem vários livros, a gente discutiu isso em sala, de que os surdos apanhavam mesmo. O sofrimento físico, quando eles tentavam se comunicar com as mãos. Já o bilinguismo não. O bilinguismo no nosso país, ele foi aceito no sistema legal em 2002. Mas a Libras em si, a língua de sinais, ela nunca morreu, porque os grupos sociais marginalizados, eles sempre trabalhavam em disseminação, conversavam em sinais, enfim, ela nunca se perdeu ao longo desses anos, porque os surdos sempre se mostraram muito resistentes. Eles não foram ouvidos, mas eles eram resistentes a esse processo. Então, o bilinguismo, ele impera no Brasil, ele é aceito legalmente no Brasil em 2002. Então, basicamente, aí, há pouco tempo. E aí, no bilinguismo, a gente vai sempre dizer que a gente respeita a língua do surdo, a gente respeita a cultura do surdo, onde o surdo vai ser ensinado em língua de sinais e aprender a modalidade escrita. Por isso, bilinguismo. Português escrito e língua de sinais como referência, como principal meio de ensino. Então,
embaixo aqui, ó, o bilinguismo emerge como metodologia mais respeitosa e eficiente, garantindo que o surdo tenha acesso à educação em uma língua natural, facilitando assim a aquisição do conhecimento e a integração social por meio da língua de sinais, certo? E quando a gente fala do pilar da inclusão para o surdo, é a importância da Libras na educação. A gente precisa colocar dentro das salas de aula, das salas de recursos, os profissionais habilitados no ensino da língua, no aperfeiçoamento da língua portuguesa escrita, para que o surdo possa evoluir. Então, a Libras é mais do que um conjunto de gestos. A gente se comunica em gestos. Mas a língua ela é mais completa, ela tem uma gramática própria, ela tem a síntese, a semântica, tudo voltado para a língua, e o surdo precisa aprender isso. Então, uma das dificuldades que a gente tem na sociedade é o ouvinte, quando nasce ouvinte, ele já tem todo o processo de aquisição da língua dentro do meio familiar. O surdo não. A língua de sinais ela demora a chegar. Quando ela chega, o surdo já está grande, já passou da fase de aquisição da linguagem, já passou da fase de todo o processo de aquisição de conhecimento. E aí dentro disso tem o atraso do desenvolvimento do surdo, infelizmente. Mas o bilinguismo e a educação do surdo vai reconhecer que os surdos eles precisam aprender a língua de sinais. No caso do surdo brasileiro, a língua brasileira de sinais Libras, certo? Cada país tem o seu. E quando a gente fala aí de gramática, quando a gente traz uma análise mais detalhada para essa revisão dos parâmetros, quando a gente vai falar da gramática de Libras, da construção dos sinais, nós temos sempre os 5 parâmetros, lembram sempre deles. Configuração de mão, tom de articulação, movimento, orientação, expressão facial ou corporal, ou expressão não manual. Vocês vão ver vários nomes relacionados a esse 5º parâmetro, tá? Que nada mais é a junção de todos eles para formar um sinal. Assim como nós no português temos o alfabeto, que é a junção das letras, dos acentos, nós formamos a escrita e a fala, na língua de sinais, a junção desses 5 parâmetros formam a construção ou a execução de um sinal. Configuração de mão. A mãozinha que você vai fazer, por exemplo, vamos pegar aqui letra B, lembra? A, B, C, então vamos pegar a letra B. Letra B, isso é uma configuração de mão. Ponto de articulação, testa, fonte, aqui. Movimento, ó, movimentozinho da mão. Se tivesse no papel, ia ter uma setinha, vai e volta. Movimento. Orientação da mão, em que sentido que sua mão vai estar? A mão vai estar virada para baixo, não de lado, não para cima. É a orientação da palma da mão, para frente, para baixo, para um lado, para o outro. Então, orientação da mão, palma da mão para baixo. E expressão não manual ou corporal, ó. Esse sinal é sinal de entender. Ah, entendeu? Entendi. Então, toda a junção desse material, desses parâmetros, você forma um sinal. Outro exemplo, configuração de mão abertinha, pode ser relacionado à letra C, não tem problema. Ponto de articulação na testa, movimento abre e fecha, orientação da palma da mão para o lado, ou lado direito ou lado esquerdo, depende de qual mão você está usando. Expressão facial, ó, aqui, aprendi, é o sinal de aprender. Então, a junção de todos eles, a gente forma um sinal. E isso que dá a fluência e a propagação da língua de sinais, a construção dela. E alguns exemplos aí dos parâmetros. Cada parâmetro ele é essencial para o significado correto dos sinais. E ele precisa ser feito a construção, o entendimento. Aqui do lado eu coloquei o alfabeto, mas nos parâmetros hoje nós temos 64 parâmetros catalogados, ou seja, 54 configurações de... Meu Deus, errei. 64 configurações de mão. Posição da mãozinha diferente, certo? Aqui só está o alfabeto. Então, o alfabeto está dentro das configurações de mão. Mas a gente tem muito mais que isso. Certo?
Por que a gente precisa dominar esses 5 parâmetros? Porque ele é fundamental para variação de significados. Uma mudança de um desses parâmetros muda o significado da palavra, a compreensão, eficácia dos termos que você está utilizando e, claro, ter uma base profissional da língua. Por exemplo, você pode aprender aqui o mesmo sinal, o mesmo movimento, a mesma configuração de mão, mesma orientação, se eu fizer em um local diferente, já vira sábado ou laranja, vai depender do contexto. Então, eu mudo um parâmetro, eu mudo todo o contexto. Por isso que a gente precisa dominar os 5 parâmetros e ele é muito cobrado no ENAD, tá? Algumas dicas aí para vocês estudarem para a prova do ENAD, mais especificadamente aí a língua de sinais. Foca um pouquinho na história, principalmente oralismo, comunicação total e bilinguismo, que eu passei no slide anteriores aí. Compreendam essas 3 abordagens. Oralismo, não aceitava língua de sinais de forma nenhuma. Comunicação total, permitia que o surdo usava os sinais, mas o foco principal era a fala. E o bilinguismo, tira a fala, deixa só o uso dos sinais como primeira língua e modalidade escrita da língua portuguesa. Pratique a questão dos 5 parâmetros, lembrem desses 5 parâmetros existentes e pense um pouquinho também sobre a cultura surda, onde fala assim, o surdo é muito militante. Tem que ser, gente. Tem que ser sim, porque direito deles, onde eles chegam no hospital, não tem nenhum médico para atender, chegam numa delegacia, não tem nenhum delegado ou policial que saiba a língua de sinais para fazer um boletim de ocorrência, um boletim unificado, né? E é militância mesmo, é um pouquinho da cultura, uma cultura que é sempre marginalizada, é sempre oprimida, e a gente precisa ter essa visão mais ampliada, onde o surdo tem seus direitos e a gente não garante, certo? E para finalizar, um pouquinho aí da questão da educação inclusiva e o futuro para a língua de sinais. A jornada da educação dos surdos é uma evolução que precisa ser continuada, onde precisamos respeitar mais a igualdade dos surdos, as identidades dos surdos, porque é diferente. O surdo pensa de uma maneira diferente, a gente pensa enquanto ouvinte de outra, e em alguns momentos há essa divergência. Para isso, a gente precisa conhecer os aspectos históricos do surdo na sociedade, o processo de marginalização que eles sofreram ao longo dos anos, e que dentro da educação esse processo de exclusão não aconteça. Tem um surdo, ele precisa ser atendido, seja na sala de aula regular, sala de aula comum, seja na sala de recurso, ou em qualquer nível que ele esteja, ele precisa ter acesso, permanência e a aprendizagem garantidas, certo? Então, beijos e até mais.